Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. O assunto é Tipos de Mistura, capítulo 11, grupo 6, da página 360 até 362. Bora lá? Bom, nesse capítulo, nós vamos falar sobre mistura homogênea e mistura heterogênea. A diferença entre elas é que homogênea é uma solução que apresenta uma única fase. Uma mistura homogênea também é conhecida como solução. Uma solução pode ter dois ou mais componentes, mas apresentará apenas uma fase visível, aspecto uniforme em todo o corpo. Exemplo, a água do mar, o ar e etc. Mistura homogênea são misturas que apresentam somente uma fase. Exemplo, água mais sal ou álcool mais água. Então, nós temos a imagem aqui. Eu só vou ter apenas uma fase, tá? Então, o que é mistura? Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias. Mas o que é fase? Fase é uma porção de camada que você consegue identificar na mistura. Por exemplo, aqui eu só consigo identificar uma, tá? Então, mistura homogênea, quando apresenta uma fase ou quando não consegue identificar a fase. Exemplo, o ar que nós respiramos é uma mistura de diferentes gases, oxigênio, nitrogênio, diversos outros que estão presentes no ar. E não conseguimos identificar. Sendo assim, essas misturas têm uma fase. Então, teremos uma mistura homogênea. Agora, nós vamos falar sobre a mistura heterogênea. São aquelas que apresentam mais de uma fase. Exemplo, água e óleo, água e areia, gelo e água, granito, água e ferro, sal não dissolvido na água e etc. Então, aqui eu coloquei uma imagem que tem três fases. Então, eu tenho areia, água e o óleo. Então, eu consigo identificar essas fases. Então, olha só. Mistura heterogênea quando tem dois ou mais fases. Nesse exemplo, eu consigo identificar três. Assim, quando você olha uma mistura e consegue identificá-la, os diferentes elementos que tem nesta mistura. Exemplo, se você pegar um copo de água, colocar areia, óleo e a água, né? Você vai conseguir identificar claramente onde está cada elemento. Nessa mistura, teremos três fases diferentes, ou seja, eu vou conseguir identificá-las. Vamos falar um pouco sobre o Rio Negro e Solimões. Rio Negro, como o próprio nome sugere, é um rio de águas escuras. Sua coloração de chá preto é devido a uma grande quantidade de ácidos orgânicos proveniente da decomposição da vegetação. Apresenta uma temperatura média de 28 graus Celsius e flui lentamente cerca de 2 km por hora. Rio Solimões tem uma cor barrenta, bem parecida com café com leite. Tudo isso por causa do grande número de sedimentos que a água carrega ao fluir para baixo das Cordilheiras dos Andes. Ele é mais frio que o Rio Negro, possui 22 graus Celsius. Além disso, flui muito mais rápido, correndo cerca por 6 km por hora. Bom, o principal ponto turístico de Manaus é, sem dúvida, o encontro das águas, na qual a água mais escura, que é o Rio Negro, se encontra com a água barrenta, Solimões. Elas correm paralelamente, sem se misturar. Quais são as principais
fatores, quais são os principais fatores para que elas não se misturam. Então, são a composição química, temperatura, velocidade dos rios, que são diferentes. Esse fenômeno é conhecido como encontro das águas. Esse fenômeno ocorre 6 quilômetros até chegarem no rio Amazonas, onde ocorre o encontro das águas, que é em Manaus. Vamos falar um pouquinho agora sobre o encontro das águas, tá? Entendendo o encontro das águas. O encontro das águas é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, que inicialmente não se misturam. Esse fenômeno se estende por cerca de 6 quilômetros. Depois que eles se juntam, passam a receber o nome de Rio Amazonas. Um dos principais meios econômicos e de transporte para os habitantes da cidade de Manaus. Bom, quem teve a oportunidade de ver de perto o encontro das águas que acontece em Manaus, sabe o espetáculo fantástico que a natureza proporciona. Infelizmente, eu, tia Marina, não tive esse privilégio. Esses passeios são frequentes no período do rio cheio, de janeiro a julho, pois, além de ficar mais nítida a beleza do espetáculo natural. Agora, pessoal, vocês vão assistir os vídeos. Primeiro, mistura homogênea, heterogênea. Depois, uma paródia sobre a mistura. E, por último, o vídeo Rio Negro e Solimões. A partir daí, vocês irão fazer as atividades da página 362 até 365. E daqui a pouco a gente se encontra ao vivo e faremos a nossa correção, ok? Beijos, tenham um bom dia. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre os diferentes tipos de misturas. Mas você sabe o que é uma mistura? Bem, uma mistura é quando nós temos um sistema formado por duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas. E, normalmente, nós podemos ter dois tipos de misturas diferentes. Uma mistura que a gente chama de homogênea e uma mistura que a gente chama de heterogênea. E qual é a diferença entre elas? Uma mistura é classificada como homogênea quando temos apenas uma fase. E ela é classificada como heterogênea quando temos duas ou mais fases. Tudo bem, mas o que é uma fase? Bem, em química, uma fase é uma espécie de uma porção ou uma camada observável e distinguível de uma mistura. Assim, quando você olha para uma mistura e consegue identificar os diferentes elementos que tem nessa mistura, nós vamos ter uma mistura heterogênea. E, no caso contrário, a gente vai ter uma mistura homogênea. Como exemplo, eu posso falar aqui com você sobre a água do mar, que apesar de a gente identificar apenas como água, ela é composta por diversos elementos, incluindo a própria água, o cloreto de sódio, o dióxido de carbono, dentre outros que estão presentes ali naquela água e que você não consegue identificar cada um deles. O ar que nós respiramos é uma mistura de diferentes gases. A gente tem oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, dentre diversos outros gases que estão presentes no ar respirável e que você também não consegue identificar cada um deles. Esses casos que eu falei até agora são casos em que a gente tem uma mistura e que a gente não consegue identificar os diversos elementos que tem nessa mistura. Sendo assim, a gente pode dizer que essa mistura tem apenas uma fase. Como eu falei, todas as vezes que a gente tem uma mistura que apresenta apenas uma fase, nós vamos ter uma mistura homogênea. Um exemplo de mistura homogênea é a água com sal ou água com açúcar. Se você pegar um pouquinho de sal e colocar na água e misturar, você não vai conseguir identificar onde termina a água e começa o sal, porque você vai ter uma mistura homogênea. A água com sal vai apresentar apenas uma fase, e o mesmo vai acontecer se você colocar açúcar na água. Já parou para pensar no café com leite que você bebe de manhã? O café com leite é uma mistura homogênea.
homogênea. Você tem ali as substâncias liberadas pelo pó do café, você tem a água que você vai fazer o café e você tem o próprio leite. Tudo isso vai estar misturado de uma forma que você não vai conseguir identificar onde um começa e o outro termina. Então, isso é um exemplo de uma mistura homogênea. A gente também tem um ótimo exemplo de uma mistura homogênea no estado sólido, que é o caso das ligas metálicas. Por exemplo, o aço. O aço é formado pelo ferro, pelo carbono, pelo zinco, pelo cobalto, pelo níquel e por outros elementos que nós não conseguimos também identificar eles nessa mistura. Todos esses casos que eu falei são ótimos exemplos de misturas homogêneas. Mas o que é uma mistura heterogênea? Como eu falei no início desse vídeo, uma mistura heterogênea é aquela mistura em que apresenta duas ou mais fases. Se você pegar um copo, colocar um pouquinho de areia, um pouquinho de óleo e um pouquinho de água, você vai conseguir identificar claramente onde está a água, onde está a areia e onde está o óleo. Nós vamos ter nessa mistura três fases diferentes. Se você também pegar um copo com água e colocar uma pedrinha de gelo, você também vai ter uma mistura heterogênea. Ah, professor, mas o gelo não é apenas a água no estado sólido? Sim, isso mesmo. Mas, embora a gente esteja falando da mesma substância, nós teremos a mesma substância em dois estados físicos diferentes. Então, nós vamos ter duas fases diferentes. Então, a água com gelo também é um exemplo de uma mistura heterogênea. O exemplo sólido de uma mistura heterogênea é o granito, que, como eu falei, é um sólido, mas é formado por diversas substâncias diferentes que a gente consegue até identificar através das diferentes cores. Enfim, conseguiu compreender a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? A mistura homogênea é aquela que vai apresentar apenas uma fase, enquanto que a mistura heterogênea é aquela que vai apresentar duas ou mais fases. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e compreendido bem a diferença entre esses dois tipos de misturas. Quero aproveitar e deixar aí para você um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. As misturas homogêneas são aquelas em que não é possível distinguir os seus componentes. São também conhecidas como solução. Em uma solução, a substância que irá dissolver é chamada de solvente e a substância que é dissolvida é chamada de soluto. Como exemplos, podemos colocar como solvente a água e como soluto o café, ou o açúcar, ou o sal. Nesse exemplo, adiciona-se a água primeiramente e após o vinagre. Podemos perceber que os dois se misturaram, ou seja, é uma solução homogênea. Não conseguimos distinguir qual é a água e qual é o vinagre. Nas misturas heterogêneas, conseguimos a olho nu visualizar seus componentes. Nesse exemplo, vamos mostrar como é a mistura heterogênea. Primeiro, adicionamos a água, após o óleo. Podemos perceber que eles já ficaram separados, em que podemos ver a parte da água e a parte do óleo, diferentemente da mistura homogênea, que não podemos distinguir qual é qual. Mas nem sempre é possível distinguir a olho nu. Como exemplo, o sangue, que ao ser analisado em microscópio, apresenta uma parte líquida, que é o plasma, e uma sólida contendo hemácias, leucócitos e plaquetas. Além dele, temos o leite integral, que também apresenta a forma homogênea, mas no microscópio podemos visualizar o lipídio, ou seja, os flocos de gordura sobre a porção líquida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Quem te vê prepara tanto assim, já sei vai dissolver, ter só
absoluto é bom pra mim. Então imagina, complementa a água devagar. Solvente tá no ar, com certeza preparou. Vai achar com calma, calcula direitinho, dissolve o solutinho. Eu já sei que é solução. Ou é mistura, ou é mistura. Nunca esqueci concentração, tão fácil é pra mim. Me atormenta essa questão, e o prof pedindo, eu passando o dia a estudar. Concentração molar e o título no fim. Você vai lembrar já de cara, um assunto facinho, tudo anotadinho dentro do seu cadernão. Ou é mistura, ou é mistura. Você esse assunto estudou. Sei que você lembra fórmulas assim. Eu sei que eu não vou pescar na prova, professor, mas vou relembrar essa canção toda pra mim. Ou é mistura, ou é mistura, ou é mistura, ou é mistura. Jura, jura. Uou, uou, uou. Um dos principais pontos turísticos de Manaus é sem dúvida o encontro das águas, na qual as águas escuras do Rio Negro correm com as águas barrentas do Rio Solimões, sem se misturarem, ou seja, as águas correm paralelamente. Os principais fatos para que elas não se misturem e formem esse belíssimo espetáculo natural são basicamente três: a composição química, a temperatura e a velocidade dos dois rios, que são diferentes. O fenômeno visualizado na água do Rio Negro e Solimões é conhecido como encontro das águas. Consiste na junção das águas pretas do Rio Negro com as águas barrentas do Rio Solimões, que correm uma ao lado da outra em um percurso de 6 quilômetros sem se misturarem em nenhum momento até chegarem ao grande Rio Amazonas. Como e por que ocorre o encontro das águas? O encontro das águas ocorre na cidade de Manaus e é uma das principais atrações turísticas do local. É quando a água do Rio Negro e do Rio Solimões se encontram, mas sem se misturar, formando uma linda paisagem. Como já foi explicado anteriormente, isso acontece devido à diferença de densidade e temperatura das águas, que torna impossível que as duas se misturem. Outro fator importante e que influencia esse fenômeno é a diferença de velocidade dos dois rios, já que o Rio Solimões é mais rápido do que o Rio Negro. Características do Rio Solimões. O Rio Solimões possui 22 graus e corre com velocidade de 4 a 6 km.
O rio Solimões é barrento porque traz a sua nascente nos Andes peruanos, uma água barrenta formada pela concentração de sedimentos vindos do processo de erosão dos solos vulcânicos dessa região. Características do Rio Negro. O Rio Negro possui 28 graus e corre com velocidade de 2 km e carrega consigo uma grande quantidade de matéria orgânica vinda da sua nascente na Colômbia. E é essa matéria orgânica que faz com que as águas do rio sejam escuras. Agora você já sabe o porquê as águas do Rio Negro e Solimões não se misturam durante o encontro das águas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Eu vejo vocês no próximo vídeo.